Então, boa noite a todas as advogadas, todos os advogados participantes. Hoje, em especial, a Comissão da Assistência Judiciária, presidida pela nossa vice-presidente da subseção Fabiane Bertolo, né, o doutor Eduardo Correa Martins, integrante da Comissão de Assistência Judiciária, doutora Adriane Gisele Paludetto e doutora Vanessa Cristina Ferreira. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela disposição, né, e vamos dar início, então, à nossa reunião anual da Assistência Judiciária para trazer todas as novidades, né, dirimir as dúvidas de todos os participantes, integrantes da assistência judiciária da nossa subseção, das subseções vizinhas e, eventualmente, outros advogados possam estar nos assistindo. E quero agradecer a presença da doutora Thaisa, que é a nossa secretária-geral aqui, faz parte da nossa diretoria. Eu passo a palavra, nesse momento, à doutora Fabiane Bertolo, presidente da comissão. Boa noite a todos. Queria de agradecer, né, por vocês estarem aqui com a gente nessa noite. Pelo que eu vi, a gente me conhece, mas, né, só me apresentando que sou presidente da comissão, né, da assistência judiciária, também estou como vice-presidente, né, da subseção, integro a comissão de direito previdenciário da seccional, e quando sobra um tempinho eu advogo, né? Mas eu fico muito honrada com vocês. Eu já estou, na verdade, como presidente da comissão da assistência desde a gestão passada, né, do Dr. Paulo Miranda, e acho que no último ano da gestão dele. E esse ano, desde o começo também dessa gestão. Gostaria de, né, cumprimentar a diretoria da subseção, na pessoa do presidente, doutor Juliano, cumprimentar também a doutora Thaisa, que está aqui presente, tem aí a Elaine, que é a nossa tesoureira, né, e a doutora Andréia, que é a nossa secretária adjunta interinamente também. Queria prestar as minhas homenagens, principalmente a essa comissão, né, que é composta pela doutora Adriane, pelo doutor Eduardo, pela doutora Vanessa, como falou o nosso presidente Juliano. É uma galera que, né, competentes, e dificilmente a gente tem algum tempo informações, mas é uma galera que eu fico muito honrada em tê-los, né, trabalhando comigo aqui nessa comissão, que sozinha eu não conseguiria fazer nada. Também gostaria de, né, cumprimentar e prestar minhas homenagens, meus agradecimentos ao doutor Romeu, que não está aqui presente, mas se faz representar pela doutora Patrícia, né, que também está sempre junto com a gente, sempre nos auxiliando aí, a comissão de cursos e palestras. E não poderia deixar de prestar as minhas homenagens também às nossas colaboradoras da OAB, que, né, eu estou verificando aqui que a Jennifer está aqui com a gente, fez questão de, né, dispensar mais um pouquinho do seu tempo para estar aqui, aprendendo cada vez mais. É bem verdade que elas nos deixam doidas, né, por conta dos assistidos, que as deixam doidas também, e elas acabam, né, aturando as nossas crises de ansiedade em resolver tudo da melhor forma possível, enchendo elas de mensagens, de e-mails, de perguntas, de questionamentos, mas elas estão sempre dispostas a nos ajudar. Então, feitas essas considerações, o objetivo da nossa reunião aqui hoje é para trazer algumas atualizações para vocês, né? Eu verifico que tem alguns advogados novos do convênio, né, que a gente teve uma homologação em abril, salvo engano. E aí teve bastante gente que ingressou e a gente não conseguiu, infelizmente, dar as boas-vindas, fazer aquela
aquela recepção que nós fizemos, se eu não me engano, no ano passado, acho que teve alguma coisa, né? E a gente percebeu que tem, além de ter tido uma alteração recente no termo do convênio, pelo sétimo aditamento, tem a questão desses novos requisitos. Então, surgiu a necessidade de a gente ter esse encontro. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais ou menos 500 inscritos na subseção. E no convênio nós estamos com 4 advogados. Desses 154, nós estamos aqui em 31. E todos foram devidamente convidados. E, infelizmente, as dúvidas surgem de quem não consegue participar, por algum motivo não consegue participar, ou né, não conseguiu, assim, de alguma forma estar presente aqui para tirar suas dúvidas, mas elas acabam surgindo e a gente está sempre, independente disso, a gente está sempre disposto a estar tentando esclarecer, buscando informações, porque também a gente não tem conhecimento de todos os... O convênio, hoje, ele está com 118 folhas, né? Eu, antes de integrar a comissão, eu confesso para vocês que eu não tinha lido ele inteiro, né? E acho legal, oriento, recomendo que todos leiam, porque tem muita coisa lá, não é nem só importante, mas comprometedora, que se o advogado não estiver atento, ele pode vir a ser prejudicado. Então, é muito importante isso. Mas, e foram essas alterações, né, principalmente, que a gente teve. A comissão da assistência, ela tem tido, assim, um prazer muito grande de ter conseguido fazer algumas modificações, né, principalmente na questão das triagens, a forma de atendimento, conseguido prestar esclarecimentos no tocante às modificações que ocorreram pelas apresentações das certidões de honorários, que a doutora Adriane vai explanar para a gente depois também. E, assim, eu peguei até um mês aqui, a título de exemplo, né, no mês de fevereiro, antes da pandemia, nós tivemos 96 atendimentos de triagem, né? Desses 96 atendimentos, nós tivemos 68 nomeações. Então, eu fiquei bem satisfeita com esse número, porque eu vi que o pessoal está sendo bem criterioso mesmo nas triagens, esse é o objetivo, a gente tem que privar pela advocacia privada, né? E atender só aqueles que realmente necessitam. Então, foi um número, assim, que me agradou bastante. Deixa eu ver aqui, outra anotação que eu tinha feito. Isso em fevereiro, né? Depois a gente vai falar por tópicos algumas questões para vocês, mas a principal alteração que teve foi, acho que uns 2 meses, mais ou menos, pelo sétimo aditamento, a forma de entrega das certidões de honorários e as possibilidades de nomeações para acordo de não persecução penal. Então, a Adriane vai falar da certidão de honorários e essa parte dos acordos de não persecução penal, o que eu tenho percebido? Inclusive, ontem, nós tivemos um assistido que recebeu uma intimação da promotoria, falando, olha, você tem que ir na casa do advogado, se você quiser fazer esse acordo, ou você constitui um advogado, e você pode fazer esse acordo de não persecução penal, né? E aí a pessoa vai com a cartinha lá, só que quem faz a nomeação criminal não somos nós. E a promotoria sabe disso, porque não é de agora que essa nomeação da área criminal e da parte da infância é feita diretamente pelo fórum. E, assim, achei bem estranha essa situação, uma vez que recentemente a gente mandou também um comunicado, acho que inclusive para todos os advogados, né, que estão no convênio, o fórum recebeu um comunicado dessa alteração, dessa sétima alteração. Então, assim, todo dia a gente tem que estar lidando com essas coisas, se adaptando, e essa modificação que teve, o assistido, ele conseguiu ter o advogado nomeado, o fórum nomeou, esses acordos de não persecução penal foi homologado, né, e aí o advogado faz o quê? Vai esperar extinguir o cumprimento das medidas lá que foram impostas? Não, ele pode pedir a certidão parcial dele, de 30%, e na extinção ele pede os outros 30%. Ah, mas só vai receber 60%? Só, é o que está lá no convênio, que foi um acordo, eles entenderam, inclusive isso foi objeto de muita discussão, né, nesse sétimo aditamento,
porque a defensoria não queria nomear advogado para poder participar disso. E aqui a gente não tem plantonistas para as audiências de custódia, mas nas comarcas que tem esses plantonistas, eram esses advogados plantonistas que faziam. E aí a OAB, depois de muito custo, conseguiu que todos os assistidos tivessem a possibilidade de ter nomeado um advogado para os acordos de não persecução penal. E é claro que a regra da nomeação é a mesma, tá? Agora a gente não está tendo audiência de custódia por conta da pandemia, mas é nomeado o advogado, ele vai fazer aquela defesa não, vai verificar aqueles requisitos, né, da manutenção da prisão ou não, como se fosse audiência de custódia, mas vai fazer isso por escrito, e aí já tem a oportunidade, né, oportunidade não, tem o dever de permanecer no processo para fazer a defesa até o final, tudo certinho. Ou, se for o caso, antes do oferecimento da denúncia, o MP vai fazer posta e esse advogado que vai orientar o assistido na aceitação ou não, tá? É fato que, se não for cumpridas essas medidas, o advogado vai continuar no processo. E aí, se ele atuar no processo, ao final ele recebe 100%, tá? E aí, não precisou atuar no processo, quando for extinta houver a extinção, a decisão de extinção, ele vai receber mais 30%. Então, isso está tudo lá no 7º aditamento, é uma questão bem interessante, é uma grande conquista para a advocacia, porque né, nós não temos plantonistas, como eu falei, então a gente percebia que tinha um certo prejuízo de advogados, né, que se viam privados de poder ter essa nomeação para acompanhar o assistido nesses acordos de não persecução penal. O 7º aditamento é praticamente isso, tá? Tem outras coisas, é óbvio que o nosso objetivo aqui não é todas as questões do convênio, até porque isso é impossível, né? Muitas coisas, inclusive, os advogados que já atuavam já sabem como é que funciona, não teve muita alteração, mas em relação às certidões rurais, Desativaram seu som, Fabi. Tá sem som, Fabi. Oi. Voltou. Obrigada. Então, que os outros integrantes vão falar, né, os temas. Para quem entrou depois, vocês podem formular perguntas, né, através do chat aqui, e ao final a gente vai respondendo, aquilo que a gente não souber, a gente, né, vai buscar as informações e passa para vocês depois, enfim, fiquem à vontade para esclarecer, independente se é da atualização, se é de coisa antiga, então aí a gente vai tentando conversar com vocês, tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o doutor Eduardo, que vai falar um pouco das mudanças que nós tivemos na triagem. Doutor Eduardo, fica à vontade. Tá sem som, Eduardo. Tá sem som. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Legal. Então, gente, eu vou falar sobre o tema da triagem, né, que é o primeiro momento, né, que o advogado ele vai até a casa, né, para atender os assistidos, né. Inclusive, esses dias no grupo da CAGE, teve um colega, acredito que inscrito, né, recentemente, e ele teve uma dúvida de como proceder, né, na triagem. Junto, né, às mesas de triagem de atendimento, a gente deixou, né, um formulário onde tem lá os principais requisitos, né, para que, se a pessoa ficar em dúvida, ela possa se utilizar. Então, na verdade, o que acontece? A triagem, o que significa triagem, né? Triagem é um momento de seleção, de escolha, né, de separação, para nós, aqui no caso da assistência, do assistido. Então, esse é um momento onde, obviamente, de acordo com as regras do convênio, a gente vai, de acordo, né, com essas regras, ver se o assistido ele realmente tem direito à nomeação do advogado, né? Então, assim, o atendimento inicial deve ser feito de que forma?
A gente precisa sempre frisar isso daí. Gente, o pessoal que está inscrito, né, na assistência, obviamente está ali porque se inscreveu. Então, está ali de livre, espontânea vontade, né? Então, ninguém foi obrigado, né, a estar ali, mas está ali porque se inscreveu. Então, assim, o básico é ter cordialidade, né? Então, você chegando, né, até a casa, obviamente você vai lá encontrar com as colaboradoras, onde elas vão, né, auxiliar você nesse atendimento inicial, e que hoje, antigamente era feito de uma forma diferente, mas hoje, né, a gente conseguiu que a gente tem os notebooks lá que ficam disponíveis agora na mesa, e as colaboradoras, elas ficam, né, obviamente, auxiliando o advogado que vai fazer essa triagem. Então, como você está ali de livre e espontânea vontade, obviamente você vai atender alguém que está passando por um problema, né, alguém em situação precária, né, alguém que precisa de ajuda. Então, o básico é educação, se identificar, né, cumprimentar, enfim. Então, assim, uma coisa importante também, como não é só um advogado que participa, né, da triagem, né, o plantonista não é um só, é importante que todos, né, sejam pontuais, né? Então, isso é uma coisa bem bacana também. Por quê? Porque hoje o atendimento lá na triagem é das 9 às 11. Então, assim, se a pessoa chega no horário e o colega acaba se atrasando, o que acontece? Isso sobrecarrega o outro, né? Então, para que isso não aconteça e tudo ocorra da melhor forma possível e flua, então é importante que também você seja pontual e chegue no horário que está determinado para que chegue. Outra coisa, o que deve ser observado principalmente na triagem? O estado real de pobreza. E o que é considerado esse estado real de pobreza? Existe uma deliberação, né, do Conselho Superior da Defensoria Pública, 89/2008, que ela diz que quem está em estado real de pobreza é quem não tem uma renda superior a 3 salários mínimos, quem não tem um imóvel superior a 5.000 UFESPs e quem não tem uma poupança acima de 12 salários mínimos. Então, assim, obviamente que o assistido vai chegar lá, né, e vai te apresentar o problema, né, pelo qual ele está passando, né, o que levou ele até a casa. Obviamente, você escuta qual que é o problema e você vai analisar essa documentação para verificar o real estado de pobreza. Então, como bem a doutora Fabiane, desculpe, disse no início, a gente tem que ser criterioso e tem que frisar a advocacia privada, né? Ou seja, né, a nomeação, ela só deve ser concedida para quem realmente precisa, gente. Então, a regra é essa, tá? Então, a gente tem que se atentar bastante para o estado real de pobreza, que são, né, essas coisas que estão na deliberação. Outra coisa importante é que é o seguinte: uma vez deferida a nomeação para assistido, o colega que foi nomeado é importantíssimo, inclusive está nas regras do convênio, que ele faça a retriagem. Porque, às vezes, o que acontece? O assistido, ele acaba omitindo algum tipo de informação, porque, assim, acontece muito de a pessoa ir lá, às vezes a pessoa já tem um conceito de que tem que ir lá e esconder as coisas, porque senão não vai ter advogado nomeado para ele. Então, acaba passando nesse momento inicial da triagem, né, onde o plantonista faz, mas é importantíssimo que o advogado que for nomeado, que ele faça a retriagem, porque às vezes ele tem melhores condições, ele é que vai fazer a ação, o processo, então ele vai identificar, né, de uma investigação, de repente até um pouco mais aprofundada, com maior tempo, se realmente essa pessoa tem o direito de ter o advogado nomeado. Se o advogado, nessa retriagem, perceber que realmente ele não tem,
ele pode fazer simplesmente a recusa, né? Então, não aceitando esta nomeação. Então, também é importantíssimo que seja feito a retriagem. E como que está sendo a realização da triagem? Né? Hoje, né, de acordo com as novas mudanças, né, agora a gente está com os notebooks lá que a gente conseguiu, e as colaboradoras, elas ficam, né, digitando, né, no computador, e o advogado senta ao lado, né, e é importante, nesse momento, o advogado colocar todos os detalhes, né, do caso, do problema, da melhor forma possível. Por quê? Para que o advogado nomeado, ele, através do sistema, ele tenha, né, o acesso a essas informações da forma mais clara possível, porque isso facilita muito, né, porque você, obviamente, já vai saber do que se trata e já pode ter em mente aí o que você pode fazer, né, assim que atender o assistido. Outra coisa que é importante é título executivo, né, o assistido, né, nesse momento da triagem, ele, normalmente, se for para execução de alguma coisa, né, de pensão, por exemplo, ele tem que ter esse título, né, o título, a sentença judicial, com o trânsito em julgado. Então, é importantíssimo, nesse momento, também você verificar esse título, né, e se ele tiver o título, você pode já colocar também na descrição lá do relato que tem o título executivo, para que o advogado nomeado também já possa, né, cobrar esse documento para poder entrar com a ação respectiva, tá? Existe uma coisa também que acontece muito, principalmente no caso dos assistidos que são autônomos, né? Então, o que acontece? Ele não tem o comprovante de renda, não, né? Até tem a carteira de trabalho, mas obviamente vai estar lá sem registro, mas não tem holerite, né? Não tem nada que comprove a renda dele. Então, existe um formulário lá também, né, para que seja preenchido, e aí ele declara, sob as penas da lei, qual é a renda dele, tá bom? Então, é importantíssimo esse documento também, para que seja anexado junto a essa triagem, tá? Outra coisa que acontece normalmente é falta de documentação. Então, assim, as meninas entregam, né, uma lista, quando o assistido comparece até a casa, né, para querer uma solução para o seu problema, e as colaboradoras entregam, né, uma lista com uma série de documentos para ele trazer no dia da triagem. Mas, muitas das vezes, eles não levam esses documentos. Então, o que acontece? Você tem que, se não tiver todos os documentos necessários, você não consegue, né, fazer a triagem. Então, a orientação que ele volte no dia seguinte com toda a documentação, né, para que a gente possa fazer uma triagem adequada. Só que, quando ele vem na casa, mesmo com a falta desses documentos, a gente precisa fazer um registro, né, porque a defensoria pede para efeitos de estatística. Então, também tem que ser feito esse registro desse atendimento. Obviamente, você não vai precisar fazer a investigação econômica por ausência de documentos. Porém, você faz o registro, né, do cadastro dele ali, com os documentos pessoais, e guarda isso ali para efeito de estatística. Deixa eu ver o que é mais. Muitas das vezes, a gente se depara com algum caso, isso é muito normal, que a gente não consegue solucionar ali na hora. Então, às vezes é um problema complexo, a gente fica com várias dúvidas, onde a gente não consegue achar uma solução. E aí, o que eu faço? Eu estou sem uma solução para esse problema. Eu defiro mesmo assim? Não, de jeito nenhum. Não defiram. Se vocês tiverem dúvidas e não conseguirem solucionar, é normal, vocês pegam, preenchem uma ficha manual, vocês fazem o relatório do problema e envia para nós da CAGE. Porque a gente vai com calma analisar também para ver se a gente consegue achar alguma solução para isso. Daí você orienta o assistido que isso vai ser encaminhado, né, para a comissão e que isso será analisado posteriormente. E depois, ele, através de um contato telefônico, né, das meninas da casa, ele vai saber se houve, né, a nomeação do advogado para o problema que ele levou até a casa,
tá bom? Outra coisa, a triagem, gente, ela precisa, como eu já falei, ela precisa ser feita de forma responsável, né? Por isso que é importante, se tiver alguma dúvida, não deferir, né? Porque sob as regras do convênio, a pessoa ela é responsável por aquela nomeação, né? E o advogado que foi nomeado também. Então, de acordo com as regras, né, do convênio, essa triagem tem que ser feita de forma responsável, né, para que não acarrete prejuízos, inclusive, para o plantonista e para o advogado que for nomeado. Tá? Outra coisa, às vezes a gente vê no grupo, inclusive, a impossibilidade de comparecimento, né, no dia da triagem, por algum compromisso, médico, enfim. Então, isso também é possível, desde que você comunique que você não poderá comparecer e se faça substituir por outro colega. Tá, mas aí pode ser meu sócio do escritório, pode ser meu marido, minha mulher, depende. Se esses estiverem inscritos no convênio, sim, pode. Então, é simples, você pede, né, a troca com esse colega, avisa, né, as colaboradoras da casa, e aí está resolvido o problema da impossibilidade do comparecimento, tá bom? Agora, um assunto muito importante, gente. Captação de clientela na triagem. Gente, em hipótese alguma, você pode se utilizar da triagem para fazer captação de cliente. Eu já passei por algumas situações um tanto quanto constrangedoras, porque realmente o assistido, de repente, é alguma coisa que não está prevista, é uma ação indenizatória, né, que não está previsto a nomeação, e a pessoa chega para você e fala, doutor, então você tem como você entregar meu cartão, o seu cartão para mim? Não. Eu estou impedido de te dar o meu cartão. Então, mas o senhor não consegue me indicar alguém? Gente, não pode indicar colega, não pode entregar cartão. Então, na triagem, isso não pode ser feito, inclusive sob pena de responder ao código de ética e ser descredenciado do convênio. Então, é uma coisa assim, bem complicada, a gente até, aí, o assistido às vezes deixa a gente numa saia justa, né, eu já passei por isso várias vezes, mas falei, olha, você tem que procurar um advogado de sua confiança. Mas eu não conheço ninguém, eu não tenho um advogado de minha confiança. Então, se você desejar, a gente tem uma lista aqui com as meninas, né, onde tem os advogados inscritos, né, aqui na OAB de Salto, e aí você pode pedir para elas fornecer essa lista para você, e você escolhe o advogado que você se sentir seguro. Então, gente, é importantíssimo isso daí também, tá? Outra coisa que eu acho que eu já comentei, é importante fazer o cadastro, né, de todos os atendimentos, né, para efeito de estatística, mesmo que não seja nomeado o advogado, então tem que fazer o cadastro de todos que comparecerem até a casa também, tá? Outra coisa, gente, acho que é o último tópico aqui que eu coloquei, né, de forma bem sucinta aí para vocês, vamos supor que o assistido, ele não tenha ali, ou quer seja por razões financeiras, ou por o problema dele não se enquadrar, né, no convênio, né, não ter previsão, né, no convênio. Então, obviamente, a hora que você coloca no sistema da defensoria, né, vai haver uma denegação automática pelo próprio sistema, né, onde não vai ser autorizada a nomeação, né, para esse assistido. Você deve questioná-lo, né, obviamente informá-lo que foi denegado, né, e questioná-lo se ele deseja fazer o recurso, né, para a defensoria, porque existe essa opção também, tá? Se ele dizer que sim, tem um formulário próprio também ali na mesa, onde ele vai assinar, né, dizendo que deseja recorrer para a defensoria, e isso é encaminhado para eles, e eles analisarão se realmente é caso de deferimento ou não. Gente, acredito que é isso, tá? De forma bem resumida, a questão da triagem, tá? Procurei abordar os temas principais. Claro que, como a Fabi disse, a gente não pretende esgotar o tema,
Mas se vocês quiserem, aí fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Se a gente souber, a gente responde, senão a gente procura e responde também mais para frente, tá bom? Passo a palavra agora para a doutora Vanessa. Tá com você, Van. Deixa só eu fazer uma interferência aqui. Tá. O Eduardo muito bem pontuou sobre as questões das triagens, né? Assim, é óbvio que pelos termos do convênio tem muita coisa ainda. A gente tinha uma orientação que os advogados poderiam seguir, que isso vai ser substituído pela cartilha que nós vamos fazer ao final, mostrar para vocês ao final. Mas, assim, a questão da possibilidade, o assistido foi lá, não preencheu os requisitos, ou não é caso da medida processual, enfim, o advogado vai fazer a análise preliminar e vai entender pelo indeferimento. Beleza, vai ser preenchido o papel para vir para a CAGE e nós analisaremos isso. Muito embora, eu costumo falar para todos os plantonistas, para todo mundo que me manda mensagem, que me liga, a decisão do advogado, ela é soberana. A gente só vai revalidar ou validar essa nomeação se tiver elementos e muito bem fundamentado. Então, se o assistido quiser recorrer, beleza, você vai recorrer, mas você vai fundamentar, porque senão a CAGE vai manter. Isso eu falo para vocês porque nós temos essa conversa, né, no grupo, e os plantonistas têm total autonomia para decidir pelo deferimento ou indeferimento, tá bom? A gente só dá essa opção de recurso porque, de repente, ele pode justificar, ele pode apresentar documentos, e aí é feita essa reanálise. Se o próprio sistema lançou lá as informações, tem 200 mil de patrimônio, tem uma renda de 10 mil, o próprio sistema automaticamente vai denegar. Aí vai aparecer lá, sugere-se denegação, alguma coisa assim. Aí é feito o recurso para a defensoria. Então, não passa pela CAGE, tá? A defensoria que vai fazer essa reanálise. Demora aproximadamente uns 30 dias para fazer essa reanálise. E, às vezes, a pessoa está com prazo. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Vai pedir para a pessoa contratar um advogado, porque a gente não tem como passar por cima dessa determinação, tá? Se for propositura e a pessoa quiser esperar os 30 dias, beleza, mas oriente o assistido que demora. Tem demorado aí, pelo que a Jennifer me falou hoje, que eu estava no plantão e ela falou para mim, o último parece que foi em prazo de 20 dias. Foi rápido. Mas 20 dias para quem está com prazo não vai dar muito certo, né? Outra questão que a gente preza muito para solucionar de forma célere as questões e de forma prática, sem muita burocracia, sem muita encheção de saco, vamos dizer assim. Aí aparece um assistido lá para você que você tem uma dúvida, pode nomear para esse caso? Você não vai preencher aquela ficha gigante, manual, né? E vai passar para a CAGE. Você tem possibilidade de ou liga, ou manda um WhatsApp, ou manda um e-mail, a gente ali na hora já vai tentar solucionar para vocês. É óbvio que nem sempre a gente está disponível, mas, na medida do possível, essa celeridade a gente preza sim. Então, como o doutor Eduardo bem mencionou, a regra é que se faça a ficha de triagem, mas, se for algo célere, a gente consegue resolver. Uma questão importante na triagem, que eu esqueci de falar para vocês, pelo 7º aditamento, antes não podia nomear para execução criminal, hoje pode, dependendo do caso. Por exemplo, a pessoa está lá cumprindo o regime aberto, tem alguma coisa para fazer, tem alguma providência para tomar, você pode nomear. Você não, que eu falo, né, o convênio. Mas precisa da autorização da defensoria e é feita a nomeação pelo fórum. Então, se aparecer um assistido lá para vocês nesse sentido, tem a possibilidade, sim, no entanto, ele tem que voltar no fórum, porque a nomeação criminal, mesmo que seja para execução, é feito pelo fórum, tá? Outra coisa que eu tinha notado aqui, essa questão da triagem, como a gente está falando de atualidades, eu posso confessar para vocês, porque aconteceu comigo. Então, eu tenho, né, as coisas que acontecem na CAGE ou nos plantões, a gente mantém o maior sigilo possível, mas como aconteceu comigo, eu posso falar para vocês. Teve um caso em que uma colega nossa entendeu que eu tinha feito uma triagem de um caso, mesmo diante da autonomia que o nosso presidente me deu ao me nomear como presidente da comissão, ela entendeu que eu fiz
algo errado, e aí ela resolveu me mandar no pedido de recusa dela, ela pediu providências para a CAGE, né? E aí foi respondido, porque eu acho que todos têm direito, independente se eu sou presidente, se eu sou integrante, se eu sou plantonista, todos têm direito de fazer essa reclamação e ser devidamente respondido. Foi respondida, não ficou satisfeita, ela fez uma reclamação na ouvidoria da defensoria. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque lá no final do relato, lá, vai ter o nominho de vocês. Quem fez aquela triagem? Foi fulano com a OB tal. Se vocês pegam um colega que não está disposto a pegar o telefone, ligar, falar, olha, o que aconteceu? Vamos resolver? Não entendi isso, aquilo, eles vão fazer a mesma coisa com vocês. Então, e os termos do convênio, ele é muito claro com relação a isso. Você pode sofrer um processo fiscalizatório se você não agir de acordo com os termos do convênio, tá? Aqui em Salto, eu não, desde que eu estou, né, na presidência da CAGE, eu não tive conhecimento de nenhum procedimento comista, mas esse ano nós vimos a necessidade de abrir 3 procedimentos, e um deles é contra um integrante da CAGE. Então, eu posso falar, porque né, nós também conversamos sobre isso, não tem problema nenhum. Só estou falando isso para vocês verificarem que chegou para a gente não vai arquivar, a gente vai levar adiante, porque não somos nós quem julgamos, é a defensoria. Então, se o advogado que foi nomeado, às vezes vocês até participam lá no grupo, né, os novos vão começar a participar também, nossa, mas foi nomeado assim, 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 o advogado não se atentou para isso, e se ele não quiser fazer isso e quiser fazer a reclamação para o procedimento fiscalizatório, a gente vai ter que dar andamento. Então, essa triagem é muito importante, tá? Outra coisa que é novo também, eu participo, né, como presidente da CAGE local, eu participo de um grupo de WhatsApp da CAGE regional. E lá, a gente tem tido a informação de que, para cumprimento de sentença de alimentos, de prisão e penhora, tem juízes que estão entendendo que o rito é cumulativo, portanto, a orientação da defensoria é que se nomeie um advogado para fazer os 2. Aqui nós assumimos o risco, né, porque nós sabemos do entendimento dos juízes local, e ainda continuaremos nomeando um advogado para cada rito. Se os doutores começarem a verificar que está tendo indeferimento dos pagamentos por conta disso, a gente pede encarecidamente que vocês nos avisem para que a gente mude esse posicionamento. Até hoje nós não tivemos nenhum problema, está todo mundo recebendo bonitinho, está funcionando legal. Então, como a gente sabe que os juízes aqui não vão acumular os ritos, pelo menos por enquanto, né, também não temos conhecimento disso, a gente vai continuar nas triagens nomeando um para cada um, tá bom? Então, de atualização, acho que é isso que eu tinha que passar para vocês. Volto a palavra agora para a doutora Vanessa, que vai falar um pouco das recusas, das renúncias e do aceite. Olá, boa noite a todos. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a recusa e a renúncia, que estão dispostos nos termos do convênio, na cláusula 13ª. Vou falar um pouquinho da diferença entre uma e outra, e em ambos os casos, como temos que fazer em ambos os casos, quais são as consequências do deferimento ou não da recusa, do deferimento ou não da renúncia, tá? Bom, primeiramente, é importante lembrar que o aceite das nomeações, elas só devem ser feitas se o assistido estiver com todas as documentações necessárias para a propositura da demanda, que somente após o assistido estar com toda a documentação necessária, seja título executivo, seja um RG que ficou faltando, não aceita, espera eles estarem com todos esses documentos em mãos, para então o advogado ir até o sistema e fazer esse aceite, tá? Estando tudo pronto, primeiro temos que saber quais são nós, advogados, podemos estar recusando ou renunciando uma nomeação. E apesar de todas essas possibilidades estarem descritas no convênio, eu vou estar lendo aqui para vocês quais são as autorizações que o convênio dá para que a gente recuse ou renuncie
essas nomeações. Então, o inciso 1 diz que é pelos motivos do artigo 15 da Lei 1060 de 50, acho que a Fabi vai colocar aqui, isso. Quebra na relação de confiança, ausência do estado de carência, manifesto descabimento da medida pretendida, inconveniência aos interesses da parte, ou a mudança de foro de atuação. Então, por todos esses motivos, é possível que o advogado venha recusar ou renunciar uma nomeação no sistema. E em qual momento eu faço essa recusa? Quando o advogado recebe a nomeação, antes de aceitar essa nomeação, antes de entrar com a ação cabível, ele identifica um desses motivos ensejadores, né, que a gente acabou de ver, e destaca essa questão, essa recusa no sistema. E como que é feita essa recusa? O advogado entra no site da Defensoria, com seu login e senha, vai lá na aba de atendimento, identifica o assistido, né, pelo nome. Aí, nas autorizações consolidadas, tem uma setinha, né, do lado do status, e é só clicar e fazer essa recusa. Para estar fazendo essa recusa, é preciso fundamentar o motivo, tá? Não é só, por exemplo, eu colocar lá, quebra na relação de confiança. Tem que informar e fundamentar. Se possível, o que a gente pede é que você anexem documentos, né? Para que a gente possa ter um respaldo, até para a segurança do advogado, ao analisar essas recusas, né? E aí, analisando, já tem assim que a gente analisa, já fica disponível para vocês, se foi deferido ou não essa recusa. E quais as consequências? Havendo o deferimento da recusa, o advogado volta para a listagem, então logo acaba recebendo uma outra indicação em substituição, em compensação a essa que ele recusou e que foi deferida pela comissão. Se ela for indeferida, o que acontece? Ela sendo indeferida, o advogado ele perde essa nomeação e volta para o final da listagem, ou seja, ele não vai receber em sequência uma outra nomeação, tá? Como no caso de quando há o deferimento. Uma observação importante que eu tenho para fazer é que também os advogados eles devem informar para os assistidos o motivo dessa recusa e encaminhá-lo para a subseção, para que seja feita uma nova nomeação. Não ser claro que esse assistido não tenha comparecido no escritório, nunca procurou o advogado. Óbvio que aí a gente não vai estar correndo atrás dele para falar que houve a recusa. Mas nos outros casos, se você se enquadrar naquelas autorizações, o assistido ele deve ser informado e encaminhado para a OAB para estar sendo nomeado um novo defensor, tá? Acho que da recusa era mais ou menos isso. Não me lembro de mais nada assim. Eu vou passar um pouquinho agora para a renúncia, vou falar também rapidamente, para não ficar cansativo. Então, quando que é feita a renúncia, né? Como que eu faço? Quando? A renúncia ela é um pouquinho diferente, porque ela acontece quando o advogado já fez o aceite da nomeação no sistema. Então, percebam, na recusa, o advogado ele ainda não fez aquele aceite no sistema, essa é a recusa. Já para renúncia, o advogado já fez esse aceite no sistema, ou ele já está atuando no processo, e por algum dos motivos autorizadores, ele precisa fazer essa renúncia. Por exemplo, por quebra de confiança, é um exemplo. Então, da mesma forma, faz essa recusa no sistema. Renúncia. No sistema. Então, eu repito, a renúncia
primeiro tem que ser feita no sistema e não no processo, tá, gente? Então, essa é uma questão aí que acaba prejudicando um pouco os advogados. Então, é por isso que a gente precisa ter um pouco mais de cautela, porque os advogados acabam fazendo essa renúncia diretamente no processo, que não é correto. Então, aí faz esse procedimento, primeiro vai lá, pede a renúncia no processo, e aí não consegue se desvincular do processo, não consegue receber, tá? Então, vamos ficar atento a esses passos, que é bem simples, a gente só precisa fazer direitinho. Então, a renúncia ela tem que ser feita primeiro no sistema, entra no sistema da defensoria, identifica o assistido pelo nome e clica em renúncia. Renuncia fundamentando o seu pedido. E, se possível, junta documentos comprobatórios, tá? Essa renúncia ela vai ser analisada diretamente pela defensoria e não por nós da comissão, diferentemente da recusa, né? A renúncia ela é analisada, ela é julgada, deferida ou não, diretamente pela defensoria. E assim que houver o julgamento da renúncia, a defensoria informa no sistema. Então, a importância também de ficar atento no sistema para ver o julgamento dessa renúncia, tá? Somente depois, com essa autorização da renúncia feita pela defensoria, é que o advogado vai poder fazer esse pedido de renúncia nos autos. Então, foi deferida a renúncia, peticiona no processo, requerendo ao juiz, informando essa renúncia, avisa que já houve a autorização pela defensoria, junta nos autos esse deferimento, né, para que o magistrado, e pede, além disso, né, a parte mais importante, e pede para que o juiz expeça essa certidão de honorários parcial, né, e também para que o juiz oficie a OAB para que esse assistido, para que seja nomeado um novo advogado para esse assistido, tá? Então, é importante lembrar que é bem simples. Primeira coisa, renuncia no sistema da defensoria, espera a defensoria estar analisando, a defensoria autorizando a renúncia, entra no processo, informa que a defensoria já autorizou, junta a autorização, pede para o juiz para que seja expedida a sua certidão de honorários parcial e também para que oficie a OAB para que possa ser nomeado um novo defensor para esse assistido, tá? Importante lembrar também que o advogado, ele também, nesse caso, ele tem que informar o assistido sobre a renúncia, tá? Tem que informar e juntar no processo a comunicação, né? O documento que comprove que você, advogado, comunicou o assistido de que estaria renunciando do processo, ok? Sendo deferido, sendo feito todo o procedimento de maneira correta, o advogado ele consegue sair do processo, né? E receber a sua certidão de honorários parcial. Agora, caso seja indeferida esta renúncia, o advogado continua vinculado no processo. Então, por isso, o motivo de fazer esse procedimento da maneira correta. De repente, aconteceu, né, uma quebra na relação de confiança. Aí você vai e faz, o advogado faz esse procedimento de renúncia de forma errada. E você vai ter que continuar nesse processo, porque somente a defensoria que vai autorizar essa renúncia. Então, imagina a situação, né? O advogado com assistido nessa situação e não consegue sair desse processo. Então, por isso, da importância de fazer essa renúncia da maneira correta. Se não fizer esse procedimento correto, além de ficar responsável pelo processo, o advogado ainda não recebe a certidão de honorários, tá bom? Outra dica importante é que em ambas essas modalidades, tanto na renúncia quanto na recusa, é proibido fazê-las por motivo de foro íntimo. Então, a gente pega várias recusas que o advogado, na hora de fundamentar, ele coloca
que está recusando por motivos de foro íntimo. Não pode. O próprio termo do convênio, ele já veda essa situação para que não seja feito a fundamentação dessa forma, tá? Então, se houver pedidos nesse sentido, eles serão indeferidos, tanto recusa quanto renúncia, tá? Bom, eu acho que é bem básico, não tenho muito que tá falando dessa parte. Peço desculpas aí pelo nervosismo e passo a palavra agora para a doutora Adriane, para que ela venha nos trazer aí mais atualizações sobre o convênio. Sim, deixa eu só interromper você também, para não perder o hábito, já que eu fiz com a Van, né? Vou ter que... É o seguinte, gente, a doutora Vanessa explanou muito bem, abordou muito bem essa matéria. No entanto, como nós estamos falando de atualidades, né, de atualizações, eu preciso contar para vocês o que acontece na prática e tem ocorrido muito. O advogado briga com o cliente briga com o advogado, né, que isso quase não acontece, né, mas de vez em quando, né, isso é possível. E aí o advogado vai e pede para o assistido assinar o termo de renúncia. Legal, ele está dando ciência da renúncia antes da análise pela defensoria. Então, pode, é válido também, tá? Só que aí, com essa renúncia assinada, o advogado vai e faz o quê? Vai lá no processo e fala, olha, estou renunciando, meu cliente já está assistido, vou continuar por 10 dias e vida que segue, beleza? O juiz vai aceitar, porque o assistido está ciente, ele está se comprometendo em ficar por mais 10 dias e tudo bem. O que o juiz vai fazer? Determinar que seja expedido um ofício para a OAB para a gente nomear um advogado em substituição. Aí nós temos duas questões. A primeira, por que nós prezamos sempre pela cordialidade, pelo coleguismo na nossa comarca, e na medida do possível, chegou esse ofício para a gente, o que a gente faz? Liga para o colega, fala, colega, faz o seu pedido de renúncia no processo, no sistema da defensoria, porque você fez no processo. E se eu já substituir, você não vai receber. Só que isso não é uma obrigação nossa. E pelo volume, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais dar conta. Então, se vocês não receberem, né, alguma certidão, se tiver algum problema nesse sentido, faça o pedido de renúncia no sistema e façam o seu recurso de pagamento, que a defensoria vai pagar, tá? Mas evita. Então, faz o procedimento que a doutora Vanessa bem explicou aqui, segue direitinho, tá? Aqui a gente não está julgando se o convênio está certo, se o convênio não está certo, a gente só está passando as regras para vocês e daquilo que a gente vê na prática acontecer muito, né? Outra coisa que acontece, que via de regra acontece também, o advogado sai do convênio, né, ou muda de cidade, e em alguns casos ele seleciona que ele vai continuar, outros casos ele acaba renunciando. Então, vamos tentar, se de repente os doutores saírem do convênio, vamos tentar seguir um critério, né, para o assistido não ficar prejudicado, para não ter, ou vai renunciar em todos, ou vai continuar em todos. Se conseguir continuar, legal, mas a prática a gente vê que não dá, porque como é que você, mudando de cidade, vai continuar atendendo o seu assistido de forma, né, hoje a gente está se adaptando por conta da pandemia, a gente faz remotamente, mas a prática é que não se continue, tá? O pessoal tem dúvida do seguinte, o convênio expressamente não veda o advogado continuar no processo se ele mudar de comarca, não tem essa vedação. No entanto, né, pela prática diária, isso acaba se tornando incompatível e não dá, tá? Outra coisa importante também, que não é questão de concordar com o convênio ou não concordar, isso não é atual, porém, a gente tem visto acontecer muito, né? Não é atual que eu falo de modificação das regras, isso já está no convênio desde sempre, tá? Nem vou falar para vocês que o procedimento que eu, Fabiane, adoto, mas eu estou assumindo o risco do meu trabalho. Mas para vocês eu tenho que falar que tem que ser feito. No convênio prevê que todo atendimento a gente tem que preencher uma ficha. A gente tem que entregar o documento para o assistido e preencher um documento. Os modelos, inclusive, está tudo lá no convênio, tá? A defensoria pode pedir a qualquer momento esse documento. E se a gente não tiver,
o que acontece? Procedimento fiscalizatório. Então, principalmente para os novos, né, é interessante que já comecem a adotar a prática correta, porque os antigos não quase não se adaptaram a isso, mas, né, o convênio diz que tem que fazer. Eu vou até colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, isso é mais para os... acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui se vai, peraí. Eu não vou conseguir, mas se vocês pegarem lá o termo consolidado do convênio, tem os dois modelos lá, tanto o formulário do histórico de atendimento, ou seja, a cada atendimento tem que fazer esse relato, tá? Esse formuláriozinho, preencher, o assistido assinar, se possível, né? Se for atendimento virtual não vai ter, mas tem que fazer. E a entrega de documentos, o recebimento e a devolução, né? Também tem que fazer esse formulário, tá bom? Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Aí agora eu vou devolver a palavra para a doutora Adriane. Olá, doutores, boa noite. Doutora Vanessa foi bem modesta ao falar de nervosismo, porque eu estou aqui sem me controlar, né? Quem me conhece sabe da minha dificuldade de falar, né, para tantas pessoas. Vou tentar falar bem devagar para não me atrapalhar e também não atrapalhar os doutores, né, para acompanhar o raciocínio. Mas só, né, reiterando aí essa questão da recusa, não sei se os doutores já repararam, quando a gente faz a análise dos pedidos, vai o nominho de quem analisou. E geralmente é eu, a doutora Adriane, ou a doutora Vanessa que faz essa análise. E eu enfrento muita dificuldade em fazer as análises dos pedidos de recusa, porque muitos colegas não fundamentam como deveriam o pedido da recusa e... tem casos que eles poderiam juntar algum documento comprovando por que eles estão recusando aquela nomeação e acabam não apresentando esse documento. E assim, se eu não estiver convencida dos motivos da recusa, eu vou indeferir. E vai entrar naquelas questões que a doutora Vanessa falou, né, do que acontece quando a recusa é indeferida. E eu não gosto de fazer isso. Mas, assim, a gente precisa seguir aquilo que está no convênio. Então, eu peço encarecidamente para os doutores, sempre que possível, fundamentar, justificar o porquê está recusando, para que a gente consiga analisar de uma melhor forma esse pedido. E também eu vejo que alguns advogados, eles fazem o pedido de recusa porque cancelaram o convênio, né, e entendem que não tem que atuar naquela indicação. Mas o convênio é claro no sentido de que, embora ele tenha feito pedido de cancelamento, de desvinculação aí do convênio, e se ele continua recebendo a indicação, ele tem que atuar sim naquele processinho, naquela nomeação que ele recebeu, porque a nomeação consta como válida. Então, ele só vai deixar de receber e ter que deixar de atuar a partir do momento que a defensoria receber esse pedido e colocar lá, né, que ele já não faz mais parte aí dos quadros do convênio, enfim. E a partir desse momento, sim, ele não vai ter mais que atuar e ele não vai mais receber nomeações, mas vai ter que continuar atuando nos processinhos aí que ele já vem atuando, né? Se por algum motivo não puder continuar, aí ele tem que usar o procedimento da renúncia, que foi o que a doutora Vanessa também explicou. Então, só isso que eu queria consignar, né, que é o que eu vejo que acontece bastante, né, e que se a gente puder aí transmitir esse conhecimento para evitar essas situações, né. Mas eu me coloco à disposição, já que eu, né, também faço análise, né, a doutora Vanessa faz análise dos pedidos de recusa. Qualquer dúvida, os doutores podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar um e-mail, ou por intermédio das colaboradoras, que eu me coloco à disposição. Eu vou falar um pouquinho da certidão, que é, para mim, a melhor fase do convênio, né, que é o dinheirinho nosso que a gente vai receber. Eu não vou abranger muito sobre a certidão, porque o convênio, as cláusulas do convênio são muito claras, em quando o advogado vai receber, o percentual que ele vai receber. Então, assim, eu não vou ficar esgotando o tema, senão a gente vai sair daqui meia-noite, né? E a gente já está aí numa quinta-feira, um cansaço, que eu acho que quanto mais a gente puder, né, fazer de uma forma rápida, melhor. O que eu quero contar para os doutores de atualização no tema de certidões? Antigamente, a gente só conseguia fazer o protocolo da nossa certidão de forma física, na casa, na OAB, que tem lá na salinha do fórum, né?
A gente levava a certidão lá, as meninas recebiam, faziam o protocolo, e essa certidão ela ia encaminhada pelo malote, para a defensoria fazer uma reanálise e consequente pagamento. Hoje em dia, a gente teve uma atualização muito interessante, que eu acho que facilita muito a nossa vida, né? E até faz a gente ganhar um maior tempo para receber essa certidão. A gente consegue enviá-la através do site da OAB, né, de uma forma eletrônica. Eu não sei se a Fabi consegue jogar a tela aqui para a gente seguir, para eu mostrar para os doutores como faz esse protocolo eletrônico. Você consegue, Fabi? Então, quando os doutores terminarem a atuação aí em algum processinho, o juiz vai mandar expedir a certidão de honorários. Os doutores salvam essa certidão, não precisa imprimir, já salva ela em PDF e já vem aqui no site da OAB, na área restrita, como a Fabi está clicando, né? Na área restrita, faz o login com o certificado digital, porque a assinatura vai ser digital. Os doutores não precisam imprimir essa certidão e assinar, digitalizar e enviar. Não, a gente consegue fazer isso tudo já de forma digital. Aí vem aqui, na abinha assistência judiciária, cadastro de certidão. Super fácil, simples, rápido. Aí ele vai perguntar se é nomeação de plantão, se for os doutores colocam sim, se não for, se for atuação em processo de conhecimento, enfim, coloca como não, e vai preenchendo. Todas as informações solicitadas estão preenchidas na certidão. E os doutores precisam verificar item por item da certidão. Porque qualquer erro, essa certidão vai ser devolvida sem pagamento, né? Então, assim, conferir, principalmente, o código da vara, né? Nessa cartilha que nós vamos disponibilizar, a gente fez umas tabelinhas consignando os códigos da vara aqui da nossa subseção. O código da ação, a gente também tem essa tabelinha na nossa cartilha, mas ela também é mais completa nos termos do convênio, que lá na frente vem falando os valores que são pagos, né? Atuação de 100%, 60%, 30%, então é legal os doutores darem uma olhadinha. É uma tabela anexa, fica bem no finalzinho dos termos do convênio, né? Também está verificando o número do RGI, que é um número bem comprido que vem escrito na nossa certidão de honorários. Esse número, ele advém do nosso ofício de nomeação, né? Então, quando a gente recebe uma indicação, vai lá no sisteminha da defensoria, após o aceite, como a doutora Vanessa já explicou, né? O assistido procurou, tá com os documentos tudo em ordem, tudo pronto para entrar com o processo, com a defesa, enfim. Os doutores dão o aceite. E após esse aceite, ele redireciona para a impressão do ofício de indicação e procuração e declaração de hipossuficiência. Esse ofício que é gerado no site da Defensoria é o válido para os doutores apresentarem no processo e receberem a certidão. Então, quando é gerado esse ofício, é gerado esse número do RGI, né? Então, é interessante sempre confirmar númerozinho por númerozinho, porque o cartorário, ele copia, né, ele digita número por número. Então, se ele digitar o número errado, quando isso chegar lá na defensoria, eles vão recusar o pagamento por erro de preenchimento. Né? Então, assim, sempre analisar as informações, data de sentença, o que foi assinalado, né, se bate com aquilo que ocorreu no processo, não tem erro. Outra novidade é que os doutores também conseguem fazer o acompanhamento dessa certidão, que é o que a doutora Fabiane está clicando, né? Todas as certidões que os doutores protocolarem, seja na forma física, aqui na subseção, seja no sistema, os doutores conseguem acompanhar. Nesse caso, ó, a certidão dela foi protocolada, está aguardando a análise da CAGE, né? O documento entrou dia 17, então está aguardando a análise da CAGE. Estando tudo certo, vai ser remetido para a defensoria lá. Já tem até o númerozinho do lote no segundo exemplo dela. Então, já vai ser remetido para São Paulo, né, para a defensoria, para ser feito o pagamento dessa certidão. Então, é bem legal essa inovação que a gente teve aí da defensoria. Outra questão, não sei se a Fabi consegue voltar, é que se os doutores tiverem algum problema com o pagamento da certidão, por algum motivo ela não foi paga, e os doutores quiserem, podem fazer um pedido de verificação de pagamento,
né? Então, vamos supor, deixa eu achar um exemplo bem fácil. Não vou lembrar. Mas se por algum motivo essa certidão não for paga, os doutores conseguem fazer esse pedido de verificação. O sistema vai pedir algumas informações, alguns documentos para serem anexados junto com essa solicitação. E dá para ser feito tudo online. E lá em cima a gente também tem a opção de recurso de pagamento, que antes era feito tudo por e-mail, os doutores tinham que fazer lá um recursinho, fazer por e-mail, mandar de forma física aqui na OAB, e agora consegue fazer isso tudo através do site da OAB, né? E o melhor é que os doutores conseguem também no site da OAB fazer o acompanhamento desse pedido de recurso e verificação de pagamento no site da OAB, que a Fabi está indo ali, né? Também, mediante acesso na área restrita com certificado digital, os doutores, ao invés de ir ali na assistência judiciária, vão em solicitação em andamento. Estou usando o sistema dela porque eu não tenho nenhuma solicitação em andamento. Sou uma premiada sortuda. Ai, tá com erro. Mas se os doutores clicarem ali... Pois é, acho que deu bug aqui na... É horário, né? AB, né? À tarde estava funcionando normal, agora parou, parece. Mas enfim, acontece, né? Acontece, né? Falha. Quando os doutores clicarem nessa aba, vai aparecer todos os pedidos de recurso ou pedidos de verificação de pagamento, os doutores conseguem acompanhar em que fase está, se houve alguma decisão, se foi deferido, já vai estar lá informando que o pagamento já vai ser feito no próximo lote, se for indeferido, lá vai já constar a informação do indeferimento, e com base nisso os doutores já podem pedir uma nova certidão ou ver qual que é a medida aí cabível. Então, é bem interessante, essa área virtual traz muita comodidade e muita facilidade, né? Então, assim, é uma grande inovação que veio aí com o 7º aditamento do convênio, que a gente queria aí colocar para os doutores. E eu queria colocar uma questão que não é uma atualização, é uma coisa que já existe há um bom tempo, mas eu acredito que muitos advogados não têm conhecimento, que é um demonstrativo de pagamento que é disponibilizado no próprio site da Defensoria, né? Então, as certidões, elas são pagas todo dia 1º do mês. Então, muitos advogados ficam tendo que acompanhar a conta bancária para saber se a Defensoria pagou determinada certidão. Então, essa opção que a Defensoria nos dá facilita muito a nossa vida. Ó, a Fabi está até clicando ali, ó, demonstrativos de pagamento, fica bem do ladinho do nosso acesso do atendimento, né? Os doutores colocam ali o ano e o mês que pretendem consultar. Vamos supor agosto. Aí clica em consultar, e se tiver alguma certidão que vai ser paga ou que foi devolvida por algum erro, por algum motivo que impediu o pagamento, ele vai gerar um demonstrativo apontando qual é o processo que foi pago, ou qual é o processo que não foi paga a certidão e por que não foi pago. E com esse demonstrativo de pagamento, os doutores já podem fazer o pedido de recurso, ou pedir para que o fórum, né, a respectiva vara, faça a correção da certidão, para que possa, né, o quanto antes consertar e quanto antes receber. Então, assim, é muito interessante, a gente não precisa ficar lá consultando a conta bancária para saber e cair de X valor e ficar tentando descobrir de que processo da onde é. Então, todo dia 1º, os doutores podem acessar ali o demonstrativo de pagamento, que já vai estar tudo ali bonitinho. Então, assim, não é uma novidade, é um campo que já existe no sistema da Defensoria, mas que, não sei, eu acredito que alguns advogados não têm conhecimento. Até alguns advogados perguntam no grupo, né, da assistência se alguém recebeu ou não. Então, assim, é uma forma de colocar aí para os doutores para facilitar. E por último, né, que, como eu falei, eu não vou ficar me delongando, e eu já falo rápido e eu estou nervosa. Eu vou falar sobre a data de pagamento das certidões. Eu vou ter que ler, né, porque, assim, eu fiquei com uma grande dificuldade nisso. Mas tá lá na nossa cartilha, bem explicadinho. Então, as certidões, como eu falei, elas podem ser protocoladas tanto de forma física aqui na subseção, quanto através da área restrita disponibilizada pelo site da OAB. Ó, Fabi, que legal.
Então, se os doutores optarem em fazer esse protocolo via sistema da OAB, se fizer até o dia 10 de cada mês, até o dia 10 de cada mês, os doutores vão receber no primeiro dia do segundo mês subsequente essa certidão. Então, a gente até colocou um exemplo. Se protocolar a certidão dia 29 de maio de 2020, a data do pagamento vai ser 2 meses depois, dia 1/8 de 2020. Se fizer o protocolo via sistema dia 10/6 de 2020, a certidão vai ser paga também no mês de agosto de 2020. Se fizer esse protocolo no dia 11/6, aí a certidão ela já vai ser paga dia 1 de setembro. Então, por ter sido protocolado depois do dia 10, né, então foi dia 11, aí já cai para o próximo mês. Se os doutores optarem em fazer o protocolo da certidão de forma física aqui na subseção, o que muda é a questão do prazo de pagamento. É como se fosse acrescido mais um mês para que os doutores recebam essa certidão, se não observado a data final do protocolo. Peraí, me perdi, eu falei que estou nervosa. O protocolo, aqui na nossa subseção de forma física, ele deve ocorrer até o último dia útil de cada mês. Né? Então, se fizer o protocolo dia 29 de maio de 2020, os doutores vão receber dia 1 de agosto de 2020. Se fizer o protocolo dia 30/6 de 2020, vai receber só dia 1/9 de 2020, ou seja, vai ter mais uma demora aí nesse pagamento. Então, assim, às vezes os doutores falam, mas minha certidão não foi paga, não sei por quê, a defensoria não paga. Às vezes é por conta da data que foi feito o protocolo, né? Então, é sempre 2 meses depois da data do protocolo que a defensoria vai fazer esse pagamento, observado o dia 10, né? A nossa subseção de forma física adota o último dia de cada mês, né? Então, agora os doutores têm até amanhã para protocolar essa certidão para poder recebê-la em outubro. Outubro, né? Tô falando certo. Aí, se não observar e vier a protocolar depois, né? Por exemplo, no dia 2, no dia 3 de setembro, só vai receber em novembro, né? Então, acho que é isso. Se tiverem mais alguma dúvida de certidão, pode mandar aí no chat. O que a gente não souber, a gente vai buscar aí para as respostas para os doutores. Como o nosso tema é atualização, eu não vou esgotar o tema, mas a gente se coloca à disposição. E eu peço desculpa pelo nervosismo. Tá perfeito. Obrigada, viu? Parabéns. Só para fazer uma ponderação para vocês, esse sistema de apresentação da certidão via site da OAB, surgiu não só por conta da situação da pandemia, né? Porque quando surgiu a pandemia, ficou todo mundo, como é que a gente vai mandar essas certidões? Correio não funciona, subseção não está funcionando, e aí eles criaram algo que já estava em andamento, tá? Então, já foi para facilitar. E a vantagem que a gente teve, para os mais antigos do convênio, já não mudou praticamente nada em termos de prazo, porque eles já tinham conhecimento dessas datas e tudo mais, mas fazendo o protocolo via site da OAB, a gente ganhou aí 10 dias a mais para poder estar fazendo esse encaminhamento. Ou seja, o que a gente poderia protocolar até o último dia útil na subseção, a gente pode protocolar até o dia 10 do mês seguinte, para poder seguir aí o mesmo período de pagamento, tá? Então, isso foi muito importante. Logo vai ser disponibilizado também, a gente espera que muito em breve, né, as certidões eletrônicas, ou seja, as certidões vão sair direto para o fórum, para o sistema da defensoria, já vão, conforme o serventuário digitar lá a nossa certidão, já vai ser lançado via sistema. E a inconsistência de informações é para diminuir muito, porque daí eles já vão, do mesmo jeito que ocorre com a gente hoje, a gente lança lá, tem algum campo faltando, a gente não vai conseguir finalizar a certidão. Então, isso vai acontecer em breve, se Deus quiser, já através do próprio fórum. Ele vai mandar e a gente já vai começar a receber. Mas, até que isso ocorra, nós recomendamos que certidões sejam protocoladas via sistema da OAB, tá? Por 2 motivos. Primeiro, por você ter mais 10 dias aí para protocolar. E segundo, porque quando vocês protocolam a subseção,
continuaremos recebendo na subseção, por e-mail, para os advogados que tiverem pedidos de comparecer, não tem problema nenhum. Mas, quando isso acontece, quem lança isso no sistema é a nossa colaboradora. E, às vezes, se tiver um nome errado, um número de RGI errado, alguma informação, essa certidão vai ser devolvida. Então, como a responsabilidade é nossa, e nós temos essa ferramenta, por que não utilizá-la, né? Então, isso é muito importante também. Ainda a respeito de atualizações, não é algo tão atual, porém, nós tomamos conhecimento recentemente. Há um tempo atrás, nos foi falado que a gente deveria usar uma petição com um logotipo, né, da defensoria, com informação de que aquele assistido está sendo representado pelos termos do convênio, enfim, não pode, não pode, não é para fazer mais. Quem ainda estiver fazendo, não faça. Eu fiz uma leitura labial aqui com a Elisa, que ela falou, vamos saber? Mas, assim, não foi só você, Elisa, mas Elisa, isso não é novo. Mas isso não é novo. Mas, como estamos falando de atualizações, tá? Então, não pode. O termo do convênio é expresso, você não pode usar nem o logotipo da defensoria. Eu, particularmente, nunca usei essa petição, pelos meus motivos, né, que não vem ao caso, além de ser uma forma de discriminação, enfim, eu nunca usei. Mas quem usa, né, não pode mais, tá? Então, outra coisa que, assim, para finalizar, até pelo adiantado da hora, essa cartilha, que nós apresentamos algumas informações aqui, é algo que a gente tentou fazer desde o começo, mas como é muita informação e estava ficando algo longo, a gente também não tinha tempo, a gente conseguiu finalizar, né, e vai disponibilizar para vocês. Ela também não esgota o tema, mas dúvidas poderão ser sanadas de diversas formas, como a gente já mencionou, tá? Então, lá a gente fala do que, basicamente, dos pontos principais, do que pode, do que não pode, do módulo de indicação do sistema. Essa questão de acompanhamento das certidões também novo, mas tem advogado antigo, principalmente, que costumava levar a certidão lá, vai protocolar, e aí ficava esperando o extrato, o demonstrativo de pagamento, para poder saber que certidão foi devolvida. Hoje, inclusive, para você fazer o seu pedido de retificação, não precisa esperar esse extrato. Quando eu mostrei lá para vocês que no acompanhamento vocês conseguem ver, foi em análise pela CAGE ou foi mandado para a defensoria, essa análise da CAGE pode submeter a devolução, a indeferir sua certidão, não mandar, vai devolver, né? E aí você já pode fazer o seu pedido de retificação. Então, aí nós temos 3 análises da certidão. Primeiro, o advogado tem que fazer essa análise da certidão, passa da CAGE da seccional, que pode e você já pedir para retificar, e, em última instância, a defensoria que vai te devolver porque não pagou mesmo, tá? Então, para vocês verem, assim, que nós temos todas essas ferramentas e muita gente não sabia dessas facilidades, tá bom? Então, para quem colocar para vocês também, né, agradeço muito, muito, muito a Adriane, a Vanessa, o Eduardo. Agora eu posso falar, porque eles já fizeram a exposição aqui para vocês, né, a questão do nervosismo, que não é só deles, era meu também, porque é diferente você fazer uma reunião presencial lá na casa do advogado, em que você tem, né, um contato um pouquinho mais humanizado com os colegas, do que fazer pela internet e que está sendo gravado. Então, a tensão aumenta um pouco mais. Então, vocês desculpem aí qualquer equívoco, qualquer falha, e estamos à disposição. Fabiane, vamos assim, só algumas questões que foram levantadas, são questões pontuais, acredito que rapidamente serão respondidas. O advogado Paulo Giovanni Gil diz que na questão do acordo da não persecução penal para nomeações antes das alterações do Código de Processo Penal, né, mas após a apresentação da defesa, ele tem dúvida de como deve ser preenchida a certidão. A certidão vai ser preenchida como se fosse uma suspensão condicional do processo. Quando é feita a suspensão condicional do processo, é feita uma certidão parcial e depois, na extinção, é feita o pagamento da diferença. Se for antes do oferecimento da denúncia, né, nos termos atuais, é feita a certidão de acordo de não persecução penal. Então, é basicamente essa a diferença, mas pode sim, deve sim, tá? Tem conhecimento que tem juiz que não expede essa certidão
Então, é pedir e fundamentar, e tudo isso está fundamentado nos termos do convênio, tá? Outra coisa importante que eu até esqueci de falar, doutor Juliano, é as audiências de custódia. Agora nós não estamos tendo porque está suspenso, né? Mas voltando, quem atua na área criminal e for nomeado para comparecer numa audiência de custódia e chegar lá, o assistido tiver constituído um advogado, os nossos, pelo menos até o ponto que eu sei, os juízes não têm a praxe de expedir a certidão parcial, mas você pode, tem previsão, nós temos inclusive um comunicado da defensoria justificando isso, tá? Então, quem não tiver acesso a esse comunicado da defensoria também pode pedir, a gente manda, também tem direito, então pode pedir sim, tá? A advogada Veronice, a respeito da retriagem, ela tem uma dúvida no sentido de que, para negar o direito à nomeação, tem que justificar com documentos ou não? Para negar a nomeação. Eduardo que falou a respeito, né? Está sem som. Aí, tá me ouvindo? Então, a dúvida é se na retriagem, o advogado que for nomeado, ele precisa justificar o indeferimento, é isso? Isso. Tem que juntar juntada de documentos. Sim, sim. Se você tiver os documentos, quanto mais justificar e embasar isso através de documentos, melhor, tá? Então, sempre que houver a possibilidade de juntar esses documentos, né, que comprovam aí que realmente o assistido não tem direito a essa nomeação, então, coloca aí isso para que a gente possa analisar e aí aceitar essa recusa. Tá certo. E essa juntada de documentos, doutor Juliano, é muito importante, porque a defensoria vai analisar só o relato lá, se tiver documento é muito melhor, tá? E, inclusive, essa retriagem, ela deve ser feita no curso do processo. Por exemplo, você pegou uma ação de divórcio, em que a pessoa vai lá e fala que não tem bens, que não tem dinheiro, isso, aquilo, de repente surge um extrato do Bacen-Ju de lá, dizendo que ela tem 50 mil na conta. Ela tem, já aconteceu, tá, mais de uma vez, então você deve fazer essa retriagem, tá, a qualquer momento. E, se o caso, renunciar e pedir para que essa pessoa procure um advogado, e a gente sempre, né, como eu tinha falado no começo, tá bom? Tá joia. Mais uma perguntinha. O Gil está perguntando se da inovação, Fabiane, que você falou, da nomeação criminal, se a vara das execuções criminais aqui de Salto já tem ciência dessa nova forma de nomeação. Já tem, foi mandado, primeiro que eles têm comunicado que, salvo engano, a defensoria mandou, então logo foi feito o 7º aditamento, pelo menos o que foi passado para a gente, tá? Que foi comunicado através da defensoria. Recentemente, nós fizemos um ofício também para as 3 varas, né, dando ciência dessa alteração do 7º aditamento e pedindo para que fosse feita a nomeação pela vara. Então, eles têm conhecimento, sim. Esse ofício foi mandado por e-mail para os advogados também. Então, se algum advogado não recebeu o e-mail, passe o e-mail para a OAB, a gente incluir na nossa lista de transmissão, tá? Certo. Mais uma questãozinha do Gil. Se existe a possibilidade, em prisões ocorridas, em plantões, de se ajustar com os juízes, de informar o réu, né, o assistido, para ter os dados do defensor, para que a família possa entrar em contato, alguma coisa nesse sentido, ao passo que o convênio não cobre as despesas de locomoção do advogado, né, para ter contato. Hoje a gente tem a questão dos atendimentos virtuais no presídio, né, então, mas isso a gente não sabe até quando vai ficar. Não tem essa previsão no convênio, mas nós podemos solicitar, sim, para as varas, que inclua, né, quando vai fazer alguma intimação, alguma coisa, que inclua os dados do advogado, sim. Se eles vão atender, a gente já não pode, não é previsão do convênio isso, tá bom? Tá certo. Olha, eu acho que as questões foram todas dirimidas no curso das... doutor Juliano, a doutora... no começo, acho que você não tinha nem entrado ainda, né, ela estava sem áudio, aí ela fez uma pergunta lá, e a gente se comprometeu em responder ao final. Para as audiências de conciliação do SEJUS, né,
o que acontece? A requerida recebe a intimação e comparece na OAB para nomeação. A orientação é que, preenchidos os requisitos, se nomeiem para todos os casos. Então, pode nomear para não ir desacompanhado de advogado na audiência, tá? Se vocês, como advogado dos autores, ou do outro réu, né, caso tenha mais de um, se deparar com alguma situação parecida na própria audiência, é recomendável que oriente a Beth no sentido de que, oriente assim, né, comunique ela no sentido de que, se ela pode redesignar essa audiência para que o assistido compareça na OAB para ser nomeado um advogado para ele, né, porque nós não temos plantonista. Então, essa questão da falta de defesa técnica pode prejudicar, e a gente vê na prática que prejudica muito, porque na pressão ali, ainda mais se for virtual, né, gente, presencial, a gente já sabia que, né, aquela pressão do momento, aquela tensão da situação, ele vai fazer um acordo que ele não vai nem entender o que está acontecendo. Então, no começo, a gente só nomeava para as intimações que constava lá, é obrigatório do advogado. Hoje não, nós estamos nomeando para todos, até que a defensoria venha e não comece a pagar mais. E por que a gente faz isso? Porque se não tiver acordo, a gente vai ter que nomear do mesmo jeito, entendeu? E tem a possibilidade de fazer acordo com um advogado também no processo, o convênio prevê isso. Então, diante de tudo isso, a gente optou por fazer dessa forma e tem dado muito certo. Respondemos, doutora Tereza, não sei se será só isso mesmo. Ela falou para não esquecer, hein? Ela está sem áudio, e aí ela... estão sendo executados. É o que acontece, né? Eles não têm essa defesa técnica, e aí acaba sendo prejudicados um acordo... Ela está digitando que ela está sem o áudio. Tem mais uma aqui, Juliana, da doutora Jéssica, essa foi feita? Acho que é... Olha, tem da doutora Jéssica e da doutora Josiane, que é a respeito do não pagamento de certidões por algum erro de preenchimento, né? Nesse sentido, da orientação da defensoria para expedir novas certidões. Eu acredito, Fabiano, que esses casos específicos devem ser resolvidos diretamente lá na casa do advogado, com algum membro da comissão ou com alguma das nossas funcionárias que trabalham nisso aí, que tem bastante prática, né? Para retificar, pedir para o cartório retificar. A gente está sempre à disposição, doutor Juliano, e, na verdade, com o lançamento das certidões via site da OAB, lá pode fazer a sua verificação, e aí eles vão analisar, olha, não foi pago a decisão, ou não, está errado, a gente já vai mandar. É que eu tentei mostrar para vocês, e aí o sistema da OAB falhou justamente na hora que a gente precisou dele, né? Mas lá você consegue fazer essa verificação, e costuma ser rápido. Mas, se você não quiser se dirigir a fazer o procedimento dessa forma, dirigir, né, para as meninas da OAB, elas vão mandar para a gente, manda via e-mail, vai lá pessoalmente, então, é possível sim, tá? A gente não costuma fazer, assim, análise, por absoluta falta de tempo, tá? Eu falo, minha certidão foi devolvida, o que será que aconteceu? Se a gente conseguir bater o olho e identificar, beleza, mas não dá para a gente ficar fazendo essa análise de forma mais minuciosa, tá bom? Por isso que, inclusive, essa questão da verificação no site da OAB é muito importante, porque eles já fazem isso por lá. Tá, joia. A doutora escreveu, a doutora Tereza botou o finalzinho lá, Fabiane. No processo principal, está totalmente privado de vícios absurdos. É o risco, e na verdade, doutora Tereza, aqui eu posso falar, né, porque a gente, né, embora esteja sendo gravado, vai colocar no YouTube, mas não é segredo para ninguém. A gente sabe que, às vezes, o advogado o assistido vai lá, e não é porque ele é hipossuficiente, é porque ele não quer pagar advogado. E aí ele fez um acordo mal feito, ele que paga o advogado para corrigir o que ele fez. Então, é isso que a gente tem que estar, né, é o outro que ele está pagando por querer economizar. Então, não é só a parte do hipossuficiente que a gente preza pela advocacia privada, como eu tenho falado aqui. Mais alguma coisa que... Fabi, tem uma dúvida da doutora Jéssica? Qual que é? Ela tinha já me perguntado, eu até falei da hipótese de fazer o pedido de verificação da certidão, né, do pagamento,
Mas ela até ligou na defensoria, eles disseram que ela precisaria, que ela poderia deixar em branco o preenchimento dessa certidão. E ela, ao seguir o passo a passo da defensoria, não conseguiu. Eles exigem, o site exige que coloque uma data, né? Não, tem algum caso específico, por exemplo, se você vai fazer a certidão de processo criminal, tá? Você está fazendo um cadastro lá e você recebeu na primeira fase, é a certidão só de recurso. Não vai ter data de sentença, não pode ter data de sentença. Então, o campo vai ficar em branco. A orientação do fórum, para o fórum é que, antes eles colocavam N/C ou em sede de recurso. Não, não pode, tem que deixar em branco. Então, se o sistema não está aceitando, é porque a sua certidão está preenchida de forma incorreta, tá? Porque se você deixar em branco e tiver ok, nessas hipóteses que eu falei, né, nessa hipótese que eu falei, ele vai aceitar tranquilamente. Se a doutora Jéssica ainda não conseguiu esclarecer, pode até mandar para a gente a certidão, para a gente dar uma olhada, para ver se realmente se enquadra disso que a gente falou, é um caso excepcional, porque diariamente também surgem novas coisas e a gente vai aprendendo com vocês. Sim. Tudo joinha? Todo mundo? Tranquilo? Fabi, satisfeita? Pessoal? Queria de agradecer muito, novamente, a diretoria, a comissão de cursos e palestras, o Romeu, as colaboradoras, a CAGE, os integrantes que brilhantemente explanaram muitas coisas aqui, não obstante o nervosismo que nos imperou aqui, mas e agradecer a todos que permaneceram com a gente e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Bom, eu peço uma salva de palmas para todos os integrantes aí da comissão. Parabéns. Tá? Agradecer a doutora Fabiane, doutor Eduardo, doutora Adriane, doutora Vanessa, da Comissão de Assistência, a presença da doutora Thaisa, da diretoria, né? E de todos os presentes, aí está a Elisa, o pessoal aí está sempre conosco, né? E vamos aí continuar a nossa jornada, sempre esclarecendo, sanando as dúvidas, dando segurança para o exercício da advocacia durante a pandemia, né? Em todos os aspectos aí, que a gente, dentro das nossas limitações, estamos aí sempre trabalhando em prol do cidadão, da cidadã e dos nossos advogados e das nossas advogadas. Então tá jóia, gente, parabéns mais uma vez. Obrigada. Boa noite. E a diretoria, a comissão está à disposição de todos os advogados. Sim. Obrigada por ter ficado com a gente também, tá? Imagine. É Patrícia, né? Mais uma vez. Nossa, pelo amor de Deus. A carinha da Jennifer. Ai. Eu ia chamar ela para falar uma parte, mas aí ela é meio tímida também, então... Ah, mas eu também sou. Eu também sou. Mas deu certo, né? Mas obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, um abraço, obrigadão. Tchau, tchau. Se vocês quiserem encerrar a gravação.